Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília. Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda, nesta sexta-feira, dia 30 de agosto. Vamos falar tudo o que está acontecendo no mundo da bola, principalmente Marília Atlético Clube, já que domingo o Alves Celeste joga contra a Francana, lá no estádio Lancha Filho, às 10 horas da manhã, jogo que pode valer a liderança para o Alves Celeste, já que daqui a pouco teremos a outra partida do grupo Maquiano, lá em Tupã, aqui mesmo, pertinho, no Alonso Carvalho Braga, no estádio, jogam Tupã e Catanduva também, um jogo que vai interferir diretamente na pontuação do Marília para o jogo de domingo contra a Francana. A gente vai falar muito sobre esse jogo, vai detalhar a tabela da Bezinha, já que teremos a terceira rodada completa neste final de semana. Vamos falar, obviamente, de Mac e Francana, as duas equipes que se preparam para esse confronto. Marília deve ter apenas uma mudança, já a Francana pode ter duas alterações promovidas pelo técnico Alexandre Ferreira. Daqui a pouco o provável time da Francana também com essas mudanças. A Francana que lidera nesse momento com 4 pontos, o Marília 3. Também vamos falar das categorias de base. Marquinhos joga amanhã pelo Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão. Jogo contra a Santa Cruzense no Bento de Abreu, às 3 da tarde, entrada gratuita. Um jogo que pode valer a liderança do grupo o Alves Celeste em caso de vitória e se na outra partida entre a Cisense e 15 de Jaú, o Acisense a vencer a partida, né, vencer o jogo. Então a gente vai falar muito também da base, do Sub-11 e do Sub-13 do Alves Celeste, que também jogam neste final de semana, domingo a partir das 9 horas da manhã no estádio Tereza Breda em Olímpia contra o time da casa. O Sub-11 ainda com chances remotas de classificação, mesmo faltando 5 rodadas para o fim da primeira fase, e o Sub-13 invicto, líder absoluto, também enfrenta esse mesmo adversário. Então a gente tem muitas informações locais para falar a respeito da base e também de Mac e Francana. Além da gente falar novamente da questão do retrospecto, há 39 anos o Alves Celeste não ganha da Francana lá no estádio Lancha Filho, foram apenas 2 vitórias em 22 jogos lá em Franca, então realmente o retrospecto totalmente favorável ao time da casa. Nos confrontos gerais, um equilíbrio muito grande, são 43 partidas entre esses dois times e a Francana leva uma pequena vantagem, tem 16 vitórias contra 14 do Marília. Então a gente tem muitas informações e é claro, a gente vai mostrar no programa de hoje também imagens das 2 últimas partidas entre Marília e Francana, Campeonato Paulista da Série A3. 0-0 que aconteceu, foi o último confronto em 2013 e uma derrota aqui no Bento de Abreu por 3-2 em 2012. Então, programa para a gente falar exclusivamente de Bezinha e os assuntos relacionados ao Marília Atlético Clube. Bom, já aqui ao meu lado o apresentador Ronaldo Medeiros, para a gente já começar falar da rodada do final de semana dessa Bezinha, com o jogo de logo mais entre Tupã e Catanduva, que mexe com a tabela onde o MAC está. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge, amigos do programa Com a Bola Toda. É uma rodada importante, é uma rodada que termina a primeira fase dessa terceira fase, primeiro turno da terceira fase. Como você destacou, teremos o jogo aqui na região daqui a pouco, às 8 da noite. O Tupã enfrentando o Catanduva, as últimas chances do time de Tupã. E também o Catanduva, que não pode disparar com uma eventual vitória fora de casa. Vamos falar também desse Alves Celeste e da rodada, né? Não apenas do grupo do Marília, como os demais também, né, Jorge? Sim, muita coisa para a gente falar aqui no programa de hoje, já que os jogos acontecem nesse final de semana aí, que já vão encaminhando alguns times na briga pelas vagas para as quartas de final do Campeonato Paulista da 4ª divisão ou Sub-23, né, como preferirem. E antes de falar dessa Bezinha, dessa rodada também, Jorge, um destaque que acabou acontecendo agora à tarde, em relação ao Corinthians, que ontem passou de fase na Sul-Americana no empate de 1-1 com o Fluminense. Ele tinha vantagem do empate com gols e acabou acontecendo, mas a questão da frustrada viagem
do jogador do Corinthians. É o volante Gabriel. O Gabriel, que estaria contratado pelo time da Arábia, o Al Hilal, né? Sim. E pegou o avião, foi para a Arábia, a hora que desceu na Arábia, falou, não, você não vai ser mais contratado, nós já contratamos o Cuéllar do Flamengo. Que situação triste, né, Jorge? É bem desagradável, né? O Gabriel, que ia ganhar 4 vezes mais em termos de salário do que recebe atualmente no Corinthians, era um pé de meia, vamos dizer assim, um jogador mediano, né? Um bom jogador, mas mediano, nada excepcional. O Cuéllar era a primeira opção do clube saudita, o Flamengo fez jogo duro para liberar, então o Al Hilal foi atrás do Gabriel, que era o plano B, e aí quando o Gabriel então já se dirigia para a Arábia Saudita, o Flamengo aceitou liberar o Cuéllar, né? Vender o Cuéllar, e aí o Gabriel teve que voltar, sem mesmo ter ficado muito tempo na Arábia Saudita para retornar ao Corinthians, né? Que coisa. O Cuéllar que já não joga, o Cuéllar não, o Gabriel já não joga no fim de semana, já é um desfalque para o Corinthians também, né, Jorge? Você vê, há perdas, obviamente, com essa viagem frustrada, mas você imagina o que passa na cabeça do jogador nessa viagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, planos, obviamente, porque ele tinha tudo já em mãos, o contrato em mãos, e de repente chega no país saudita e tem que voltar para trás, né? Então é triste isso aí no futebol também, né, Jorge? Ah, sim, uma situação completamente desagradável para o atleta, né? Já com uma expectativa, já com a cabeça, né, em outro lugar, e de repente ter que retornar para o Corinthians, né, num momento que realmente fica bastante frustrante. Acho que é difícil até imaginar o que passa na cabeça do jogador depois de uma negociação frustrada como essa. Tá certo. Daqui a pouco a gente fala também que a Conmebol definiu os jogos do Corinthians, né, e do Atlético Mineiro, né? O Corinthians faz o primeiro jogo contra a equipe do Equador, né? O Independente Del Valle. Não é Suco, não, que eles vão jogar. Não é o Del Valle do Suco, não, né, Jorge? Del Valle que eliminou o Independente da Argentina, né? É o que eu disse na ocasião que eu assisti uma boa parte dessa partida. O time equatoriano é muito superior ao time argentino mesmo. O Corinthians vai ter dificuldades. E o Atlético Mineiro vai pegar o Colón da Argentina, né? Então, a tendência é que os brasileiros não tenham tantas dificuldades, né? Não tenham tantas dificuldades, mas não dá para cravar, até porque Sul-Americana, né? O torneio mata-mata, nem sempre os favoritos acabam avançando. A gente sabe muito bem disso. Então, mas há uma chance muito grande de uma final brasileira. E se eventualmente acontecer também, fica frustrada para as torcidas, né, Jorge? Porque a decisão vai ser no Paraguai, né? Isso, assim como na final da Libertadores, será em jogo único, em campo já pré-definido antes mesmo da competição, e vai ser em Assunção, no Paraguai, a final da Sul-Americana, da Libertadores da América. A decisão do título será em Santiago, no Chile. Tá certo. Vamos falar da Bezinha, Jorge? Vamos lá, Ronaldo. Vamos lá com os jogos do final de semana, então. Você já tem aí, Jorge? Tem aqui. Vamos lá, jogos do final de semana, então. Bom, pelo grupo 13, o grupo do Marília, né? Teremos daqui a pouco, então, Tupã e Catanduva, às 8 da noite, lá no Alonso Carvalho Braga. E o Marília com a Francana no domingo, às 10 horas da manhã. Situação do grupo: Francana lidera com 4 pontos, mesma pontuação do Catanduva. Os dois têm saldo de gols de 1, né? A situação de ambos, só que a Francana tem um gol a mais, tem 3 contra 2 do Catanduva. O Marília tem 3 e o Tupã ainda não somou nenhum ponto. Para o MAC, obviamente que a gente está vendo o lado maquiano na história, o empate seria bom negócio. O empate ou uma vitória do Tupã. Eu, particularmente, Ronaldo, prefiro até uma vitória do Tupã, porque recolocaria o Tupã na briga por uma das vagas, já que ele, logo na sequência, tem novamente o Catanduva lá em Catanduva. Então, mantém a motivação do time para vencer. Já também o outro compromisso que acontece novamente contra esse mesmo adversário. Então, porque o empate ajuda, mas praticamente tira o Tupã, né? Isso, exatamente. Fica numa situação bem complicada em termos de classificação. Então, uma vitória do Tupã seria muito boa para botar fogo nesse grupo de fato e para que, quem sabe, o Tupã consiga tirar ainda mais pontos no outro jogo do Catanduva, lá jogando no Silvio Salles. Mas o Botafogo está nesse grupo, Não, Jorge? não está, mas pode ajudar também. Tá certo. O outro grupo? Vamos lá, o grupo 14. Teremos amanhã, às 7 da noite, o duelo entre São José e Fernandópolis, os dois favoritos desse grupo, né? Assim como o MAC e Francana no de cima também, os dois cabeças de chave, São José e Fernandópolis, o jogo lá em São José dos Campos, às 7 da noite,
E o outro confronto entre Guarulhos e Catanduva, domingo às 10 horas da manhã. Situação desse grupo muito embolada. Fernandópolis lidera com 4, São José e Guarulhos 2 e a Catanduvense com apenas 1. Então, podemos ter aí muitas mudanças em termos de posição nesse grupo por conta dos resultados aí deste fim de semana. Grupo 15, às 3 da tarde, amanhã, Itapirense e Mauá, e teremos Rio Branco e Flamengo de Guarulhos. Situação desse grupo, o Rio Branco lidera com 6 pontos, o Flamengo de Guarulhos com 4 e o Itapirense 1 e o Mauá ainda não somou nenhum ponto, né? Um grupo também que se desenha para Rio Branco e Flamengo se classificarem, mas obviamente que agora nesses 2 confrontos que eles vão realizar de forma consecutiva, né? Rio Branco e Flamengo, o primeiro jogo em Americana e depois lá em Guarulhos, só mesmo para saber o que vai acontecer depois dessas 2 rodadas, se esses 2 times mesmo se encaminham para uma classificação ou se teremos um terceiro time, no caso talvez a Itapirense, que vai ter 2 confrontos consecutivos contra o Mauá. Se a Itapirense tem que tentar somar 6 pontos ou no mínimo 4 para continuar na briga, né? A tendência, mas obviamente que se o Mauá também ganhar os seus 2 compromissos, ele entra no páreo por 2 vagas desse grupo para as quartas de final. Vamos lá, grupo 16, teremos o duelo entre Amparo e Acisense, o jogo amanhã às 3 da tarde, e também no sábado, um pouco mais tarde, Independente e Paulista de Jundiaí. A situação desse grupo, Paulista tem 6, Amparo e Independente 3, o Acisense ainda não somou ponto. Ou seja, para o Acisense, time aqui da região, Ronaldo, é a última chance de continuar pelo menos vivo na competição. Vai pegar o Amparo, que tem 3 pontos, vai 2 jogos consecutivos, ou o Acisense soma pelo menos 4 pontos, ou dá adeus de fato a briga por uma das 2 vagas para as quartas de final. Campeonato interessante, né? Chegando nessa fase de encerramento de turno, e muita coisa após essa rodada já vai estar praticamente definido, né? Sim. Embora seja só o primeiro turno. O fato é que alguns times já despontam aí, por exemplo, só 2 equipes, Ronaldo, até agora estão com 100% de aproveitamento nessa terceira fase. Rio Branco de Americana e o Paulista de Jundiaí. Eventualmente, se eles ganharem o jogo do final de semana, chegam a 9, dificilmente com 9 pontos você não classifica. Sim. Pode até ficar de fora, mas é muito complicado. Então, esses 2 times encaminham meio que uma classificação. Agora, falando em relação ao grupo do Marília, realmente bastante embolada a coisa, principalmente se o Tupã voltar a perder em mais uma rodada. Aí deixa a situação desses 3 times bem equilibrada para a reta final, a reta de definição. Tá certo, então. Só voltar a destacar a questão do jogo do Corinthians, que eu acabei passando em branco também, Jorge. O ex-presidente do Fluminense, que estava assistindo o jogo ontem, ao deixar os camarotes, acabou sendo agredido por parte da torcida, viu? Então é lamentável também, né? Só mandar aqui uns abraços aqui antes do intervalo comercial. Ronaldo, Wilson Gino está nos acompanhando, o Anderson Mosquete também, obrigado pela audiência. Lá o seu Luiz, porteiro lá do condomínio André Luiz, também sempre nos acompanha, obrigado pela audiência. O Lori também, outro maquiano fanático, sempre está no Bento de Abreu, nos vendo diariamente aqui e quer saber das informações, principalmente das informações que envolvem números do Marília e um pouco da história. A gente vai falar muito do confronto MAC e Francana, desse equilíbrio na história dos duelos e esse longo tabu que o Alves Celeste tem de 39 anos sem vencer a Francana lá no estádio Lancha Filho. Vamos novamente trazer algumas fichas técnicas, né, em que o Alves Celeste, nas 2 ocasiões em que o Alves Celeste saiu vitorioso de lá, e obviamente a gente vai trazer todas as informações de MAC e Francana com seus desfalques e retornos, né? A Francana vai ter pelo menos 2 mudanças promovidas pelo técnico Alexandre Ferreira, e a tendência é que o Ricardo Costa faça apenas uma mudança no time. Hoje pela manhã foi o último treino, delegação viaja amanhã, após o café já viaja para a cidade de Franca, mas a gente vai falar muito sobre isso e da base do Alves Celeste já no começo do segundo bloco. E uma entrevista com o técnico Badinho, que fala dessa reabertura do retorno no grupo do Alves Celeste. Depois do intervalo comercial, já mandando um abraço aqui para o Donizete Cabral, está falando, estamos juntos na audiência aqui, Jorge, Ronaldo, vamos Mark, o Mirandinha também nos acompanhando, assim como o Anderson Mosquete, o Douglas Plastina.
Um abraço a todos eles. O meia do MAC, o Ícaro, também está nos acompanhando aqui. Obrigado, viu, Ícaro, pela audiência. Esse joga muito também. Depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Antes de você puxar o assunto do Marquinhos, Jorge, uma notícia no meio do futebol também, que faleceu hoje o ex-jogador e técnico da equipe do Juventus, o Oscar Amaro, de 74 anos, né? Ele foi cremado agora há pouquinho também e, infelizmente, a gente transmite essa notícia de gente do mundo do futebol. Vamos lá então, Ronaldo, falar da base primeiro do Sub-11 e do Sub-13 do Alves Celeste, que jogam neste domingo a partir das 9 horas lá no estádio Teresa Breda, em Olímpia, contra o time da casa. O Sub-11, Ronaldo, vem já de 2 vitórias consecutivas. Tudo bem que na rodada passada venceu por WO o Oswaldo Cruz, que já se ausentou da competição. O time tem 9 pontos, faltam 5 rodadas para o final dessa primeira fase, está na 5ª colocação,
Só que a situação em termos de classificação ela é muito complicada, porque a competição tem a participação aí de 7 equipes, todas jogam entre si em turno e retorno. Somente os 2 primeiros colocados avançam para a fase já de oitavas de final, além dos 2 melhores terceiros colocados dos 7 grupos em disputa. Então, o Maquin está na 5ª colocação com 9 pontos, está a 10 pontos do segundo colocado, que é o Olímpia, o próprio Olímpia. O Mac está, por exemplo, a 5 pontos do 4º colocado, que é a Catanduvense. Então, uma missão bem complicada para o Sub-11, mas ainda há esperança, pelo menos matemática, numa arrancada histórica. Quem sabe ainda o time possa, pelo menos, incomodar na reta final. Já o Sub-13 vive uma situação completamente diferente. O Sub-13 lidera o seu grupo, tem um aproveitamento muito bom em 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 22 pontos conquistados, lidera. A vice-liderança é do Mirassol, que tem 21 pontos, 1 ponto a menos, só que o Mirassol tem um jogo a mais. Então, Maquinho muito bem nessa categoria. A tendência mesmo é se classificar para as oitavas de final. Já começa o mata-mata, então, depois dessa primeira fase das categorias Sub-11 e Sub-13, os times que são dirigidos aí pela escolinha Estádio BR, que tem a parceria com a base, com o Marília Atlético Clube. Então, boa sorte às 2 equipes de base do Alves Celeste nos jogos lá em Olímpia neste fim de semana. Ok, Jorge. Vamos para o Sub-20? Vamos para o Sub-20. Sub-20, então, amanhã, às 3 da tarde, no estádio Bento de Abreu, abertura do retorno dessa primeira fase, MAC Santa Cruzense, entrada gratuita. No primeiro turno, as 2 equipes se enfrentaram lá em Santa Cruz do Rio Pardo, placar de 0-0, e agora voltam a se enfrentar, então, nessa abertura de turno. O Marília, que vem de uma goleada histórica, né? Ganhou de 8-1 da equipe do Elo Sport, assumiu a vice-liderança, tem 7 pontos conquistados e pode até mesmo, Ronaldo, assumir a liderança em caso de vitória. Mas para isso, o 15 de Jaú, que lidera com 10 pontos, ele precisa perder para o Assisense. O jogo acontece lá em Assis, no estádio Tunicão. Então, se houver a derrota do 15 de Jaú e a vitória do MAC, dependente da diferença de gols, o Alves Celeste assume a ponta da tabela, porque hoje o Marília tem um saldo de 7 gols e o 15 de Jaú tem um saldo de 5. Então, o Marília pode assumir essa condição. Quem aparece na 3ª colocação é o adversário do MAC, a Santa Cruzense, tem 4 pontos, inclusive o Assisense também tem 4, que é o adversário do 15 de Jaú, está muito embolado ali esse meio de tabela, e o Elo Sport, que é o lanterninha, folga nessa rodada, tem apenas 3 pontos. Então essa é a situação do grupo, lembrando que nesse Campeonato Paulista Sub-20 da 2ª divisão, os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam, além dos 4 melhores terceiros colocados dos 6 grupos em disputa. Então há uma chance muito grande do Marília avançar. A tendência é que de 12 a 15, pelo menos com 12 pontos, você fique com uma das vagas, pelo menos como um dos melhores terceiros lugares. Maravilha. E eu tive a oportunidade de bater um papo com o técnico Badinho, agora há pouquinho, por sinal, e ele vai nos contar a expectativa da partida diante da Santa Cruzense amanhã no Abreuzão. Vamos lá, Badinho. Badinho, nesse sábado temos a reabertura do retorno, voltando a enfrentar a Santa Cruzense. A expectativa da partida? Expectativa boa, né? Nosso time vem de um bom resultado diante da equipe do Elo. A gente espera conseguir mais um resultado positivo dentro de casa, que vai dar uma tranquilidade maior para nós dentro da tábua de classificação e fazer com que o torcedor saia contente do Abreuzão, quem comparecer, da forma que foi no último sábado. A perspectiva para esse segundo turno, Badinho? Perspectiva boa, né? Nossa equipe vem entrosando, vem ganhando, tem mais tempo de treinamento, chegaram alguns reforços que nos ajudaram muito na última partida, né? O grupo vem ganhando corpo, vem ganhando uma forma de jogar e a gente espera manter isso aí nesse segundo turno e conquistar a nossa classificação. Para a partida desse sábado, algum problema físico, técnico, alguma coisa? Não, todo mundo à disposição, não temos nenhum problema físico, ninguém também suspenso, todo mundo liberado, né, para a gente poder fazer um grande jogo. Time definido? O time, só temos uma dúvida, né, não sabe, a dúvida é se começa o Lucas, que jogou a partida passada como iniciante, né, começou o jogo, ou se começamos com o Gabriel, porque a equipe da Santa Cruz a gente tem que se prevenir, se precaver, né, de algumas, de um lado mais forte, que é o lado esquerdo deles, de lado direito da nossa defesa.
talvez a gente faça essa alteração. O Lucas é um volante de mais saída de jogo, o Gustavo é um volante que fica um pouquinho mais. Então até o momento antes da partida a gente define essa situação para ver qual que a gente começa, para que a gente possa fazer um bom jogo, um bom início de retorno e sair com os 3 pontos dentro do Abreuzão. Boa sorte na partida. Obrigado e um abraço. Tá aí, obrigado ao Badinho, né? O time tem tudo aí para conseguir mais uma vitória e seguir rumo à classificação. São mais 4 jogos pela frente para até o término dessa primeira fase. Se o Mac conseguir mais 2 vitórias, que seriam 2 jogos em casa, contra a Santa Cruzense e depois contra o Assisense, o Marília já se classificou, né? Então a tendência é avançar. Apesar de vários jogadores dessa equipe de base do Daniel Sabino serem muito abaixo do sub-20, terem 16, 17, 18 anos, né? Poucas no limite da idade com 20, que é uma equipe que está sendo preparada para a Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem, mas tem uma certa qualidade e agora veio com reforços, né? Chegou já na rodada passada com o goleiro Caio, com o meio atacante o Diego Carvalho, né? O Diego aqui mesmo da cidade, que fez 2 gols e deu 3 assistências na goleada de 8-1, o centroavante Gustavo Nescau, algumas peças chegando e que ainda vão chegar, realmente já estão qualificando melhor esse elenco do Marília. Então o próprio Daniel Sabino disse ali, Ronaldo, então a única dúvida no meio campo, se joga o Gustavo, que é ali no meio campo, que é o mais volante marcador, ou joga então o Lucas, que já é mais uma característica de um meia, né? Um segundo homem na armação. Essa é a única dúvida. Então, o provável time do Marília: Caio no gol, Dagoberto na lateral direita, a dupla de zaga Danilo e Vinícius Ferreira, Felipe Melo na lateral esquerda. Aí meio campo Tico, Lucas ou Gustavo, Matheus Coruja, e aí 3 atacantes, Diego Carvalho, Luan e Gustavo Nescau. Então o jogo amanhã às 3 da tarde, entrada gratuita no estádio Bento de Abreu. Encerramos a base. Vamos para o profissional? Vamos começar do profissional, Ronaldo. A gente vai falar primeiro da questão dos números, Antes de falar dos números, vai lá, Jorge, Ronaldo. o time da Catanduvense, que perdeu o treinador durante a semana, agiu rápido e já apresentou o novo treinador. Trata-se do ex-atacante Jajá, de 44 anos. O Jajá, eu me recordo que o Mac muitas vezes tentou trazer esse Jajá, você lembra? Será que é esse mesmo? Não teve tantos Jajás aí que eu não sei se é esse mesmo, viu? Então, se for Jajá, a gente sabe. O vice-presidente do clube, o Maurício Gouveia, falou sobre a indefinição que o clube viveu antes de definir o novo comandante. Ele falou assim: as coisas aqui no Grêmio sempre são complicadas, sempre temos que nos redobrar para conseguir fechar o mês. Por isso apostamos no Jajá, que mesmo não tendo sido treinador profissional ainda, vem fazendo cursos e se aperfeiçoando, além de ser bastante conhecido na cidade e no clube. Não podíamos fazer grandes investimentos em uma comissão técnica badalada, né? Tá certo, eu acho que só o importante é ele já ter mudado, né? Trazido um treinador que pode ainda não seja um treinador consagrado, né? Pelo menos no interior paulista, mas a Catanduvense ainda tem chance de classificação, né? Não dá para simplesmente jogar a toalha, apostar no interino para avançar, enfim, acho que para manter a expectativa e até mesmo a confiança do torcedor lá em Catanduva. E vai ser o jogo, ele vai estrear já no domingo, às 10 da manhã, contra a equipe do Guarulhos. Bom, Ronaldo, só antes de falar do retrospecto do MAC contra a Francana, mandar um abraço aqui para o Gilmar Mirandinha Fernandes, que está dizendo aqui, ó, boa noite, o Tupã vence hoje lá em Catanduva. É o que Mirandinha? Pai Mirandinha, vamos ver se o Mirandinha tá bom no palpite, a gente espera também que pelo menos um empate o Tupã consiga. Quem nos acompanha também é o zagueiro do Marília do Sub-20, o Vinícius Ferreira, está conosco, obrigado Vinícius, como sempre, o Márcio José Rara, também o Wilson Miranda, pai do zagueiro Brunão, o auxiliar técnico do MAC, o Edmar Rogério da Costa, obrigado Edmar, o Leonardo Oliveira, também fisioterapeuta do Marília, o Edmarcos Fernandes está dando boa noite, Ronaldo e Jorge, Luciano Duarte Nascimento. Além disso, o Claudinho, o Cláudio Pinhagóis, grande doutor Cláudio, e o filho dele, o Filipinho. Era Filipinho, agora já é Filipão, né? O Felipe de Castro Góes. Um abraço, Filipinho. 2 São Paulinos de 4 costados. Bom, vamos com números então, Ronaldo. Tem muita gente Jorge, que gosta dessa questão de retrospecto em relação aos adversários do Alves Celeste. MAC Francana, por si só, ele já é um confronto que já atrai a atenção do torcedor do maquiano por conta do feito de 2002, o título do Campeonato Paulista da Série 2, aquela vitória histórica por 3-0, o título depois de 10 anos fora da elite do futebol paulista. Então, por si só, já atrairia
o interesse do torcedor por esse confronto. Só que MAC e Francana tem uma história repleta de vários jogos por Campeonato Paulista da Série A1, torneio incentivo, Série A3, Série A2, já se enfrentaram muitas vezes. E o retrospecto geral, Ronaldo, são 43 confrontos na história entre essas duas equipes. A primeira partida em 1976, lá em Franca, vitória da Francana por 3-0, é o primeiro confronto, né, um amistoso, primeiro confronto entre essas duas equipes. 43 no total, Ronaldo, e veja só o equilíbrio desse confronto. 14 vitórias da Francana, 12 do Marília, 16 empates e um jogo que eu não tenho resultado, Ronaldo. Nas minhas pesquisas tem apenas uma partida que foi realizada no Bento de Abreu, um amistoso em que eu não tenho resultado. Então, nesse confronto temos mais empates do que vitória de uma das duas equipes. São 16 empates, 14 vitórias da Francana e 12 do Marília. E aí o equilíbrio é até nos gols. A Francana marcou 51 gols, o Marília 49. Para você ver o equilíbrio desses jogos entre essas duas equipes. E aí a gente falou ontem, traz mais uma vez, né, a questão dos números lá no estádio Lancha Filho. Aí a Francana domina de forma absoluta. São 22 confrontos na história dessas duas equipes lá no Lancha Filho, em Franca. Apenas 2 vitórias do Marília, 11 da Francana e 9 empates. A última vez que o MAC ganhou foi em 1980, ou seja, faz 39 anos que o Marília não ganha da Francana lá em Franca. Nesse período todo de 39 anos de jejum, foram 17 jogos com 9 empates, 8 vitórias do time da casa. Então, um longo jejum pela frente. Só que tem, para a gente destacar também, né, Ronaldo, em relação a esse duelo, temos também um jogo emblemático entre Francana e Marília em 78 pelo torneio incentivo. Foi a primeira vitória do MAC lá em Franca. O jogo foi 3-1 para o MAC, e o Jorginho Putinati marcou os 3 gols do Marília. 3 gols do Marília. E os 4 gols da partida saíram no segundo tempo. O Brandãozinho fez aos 13 minutos do segundo tempo para a Francana e o MAC virou o jogo. Jorginho aos 18, aos 28 e aos 34. Então, passar a ficha técnica desse jogo para muita gente que está nos acompanhando também e pode até eventualmente lembrar ou desse confronto ou de vários jogadores da época. O Marília jogou nessa partida com Zecão, Marcelo, Rubão, depois entrou o Renatão, que era uma dupla muito conhecida para quem acompanhava o MAC nessa época, Clodoaldo e Zeca. Aí temos também Zé Rubens, depois entrou o Chaim e Ademir Mineiro. Edinho, Jorginho, Gilson e Ferreira, técnico Norberto Lopes. Essa foi a primeira vitória do MAC. A segunda, Ronaldo, que foi inclusive a última, aconteceu no dia 6 de abril de 80, também pelo torneio incentivo. Lá no Lancha Filho, o MAC venceu por 1-0, gol do zagueiro Rubão aos 36 minutos do segundo tempo. Nessa escalação, o MAC jogou com Paulo César, Valdirzinho, Rubão, Pereira e Marcos, Amadeu, Manguinha e Sérgio, Freitas, Wilsinho, depois entrou Roberto e Ferreira, o técnico Pupo Jimenez. Timaço. Só para a gente trazer então, elucidar um pouco desse confronto MAC e Francana, e confesso que estou numa boa expectativa do MAC, até porque a gente teve um tabu recente quebrado pelo Ricardo Costa com o Marília, de o MAC não vencia em estreias em estaduais desde 2008, 11 anos sem vencer uma estreia, e o Ricardo conseguiu diante do Vossen, 3-1, né, o Vossen do Magrão, 3-1 lá em Assis. Então a gente espera que o Ricardo também consiga quebrar esse tabu, porque o treinador maquiano também, na sua curta carreira como técnico profissional, nunca perdeu para a Francana. 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Os 2 empates justamente no Lancha Filho. Vai continuar invicto. Um abraço aqui para o Robson Vitoriano, dando boa noite para a gente, o Moisés Amarim Sá, o Luciano Duarte Nascimento também nos acompanhando. Intervalo comercial, na volta, Marília Atlético Clube. Voltamos já.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e ainda sobre a Bezinha, o paulista que tem a melhor campanha da competição perdeu mais um atleta hoje. Depois de perder ontem o zagueiro Neto, os meias Paulo e Matheus Favali, hoje foi a vez do jogador que atuou aqui em Marília no ano passado pelo Talentos 10. Trata-se do Tuxa. O Tuxa está com uma pubalgia crônica, não estava conseguindo fazer muitos movimentos, pediu para a diretoria para deixar o time e fazer um tratamento alternativo sem cirurgia, o que foi aceito, Jorge. Vamos lá então, Ronaldo. Marília Atlético Clube, vamos mostrar imagens dos dois últimos confrontos entre MAC e Francana. O último deles, a gente vai mostrar já agora, o placar de 0-0 em 2013, Campeonato Paulista da Série A3, jogo lá mesmo no Lancha Filho. A Francana ainda perdeu um pênalti no finalzinho da partida, placar de 0-0. Foi aquele time do MAC que acabou conquistando o acesso. Aí, Ronaldo, algumas imagens, né, desse confronto. Chute aí para fora do Márcio Luiz. Tinha grama lá na época, né, Jorge? Tinha grama pelo menos na época. Aí, ó, a gente está vendo as imagens desse confronto, foi um 0-0.
não foi um jogo de tantas oportunidades, né? O técnico do MAC era o Guilherme Alves na ocasião, né? Que montou o grande time do Marília, que acabou na mão dos Luiz dos Reis conquistando o acesso, e aí o jogador da Francana acabou desperdiçando essa penalidade no finalzinho da partida. Então aí podemos tirar essa imagem, ô Nicolas? Então esse 0-0 lá em Franca, no Lancha Filho, é o último confronto, Série A3 de 2013. E temos agora imagens também de 2012, Ronaldo, da vitória, aliás, da derrota do MAC de 3-2 para a Francana, última rodada da primeira fase. O Marília já estava classificado e jogou com um misto. No Bento de Abreu, perdeu por 3-2, a Francana, que se eu não me engano ainda tinha interesse na partida, e o MAC perdeu. Podemos acompanhar então, para a gente mostrar aqui a sequência dos gols desse jogo, da derrota do MAC, com um time alternativo, já estava classificado. Aí a Francana com o Wanderson acabou aos 15 minutos do primeiro tempo abrindo o placar lá no Bento de Abreu. Aí então o gol novamente aí da equipe da Francana. Aí o Marília logo na sequência já conseguiu o empate. A gente vai ver o gol do Eduardo Salles, atacante do MAC. O técnico do Alves Celeste era o Betinho ainda na ocasião. A gente vai ver aí o gol do MAC. Troca de passe, aí uma falta, né? Uma falta acabou sendo levantada na área. Aí o cruzamento na área, e o Eduardo Salles acabou empatando o jogo aos 19 minutos do primeiro tempo. E aí depois, na segunda etapa, Ronaldo, Marília conseguiu a virada com o Alceu, que acabou sendo um dos poucos titulares utilizados nessa partida. O Alceu acabou fazendo a virada para o MAC aos 12 minutos do segundo tempo, só que depois o Alves Celeste tomou a virada novamente, perdeu por 3-2. A gente está vendo aí a comemoração do Eduardo Salles, atacante do Marília. Devia estar frio, né? Manga comprida ali do Eduardo Salles. Sim, né? Foi em abril o jogo, né? Dia 7 de abril, inclusive no aniversário do MAC, né? Aí o Alceu, participando da jogada, houve a falta. E aí na cobrança, Ronaldo, uma bola sobra depois de um chute na barreira e o Alceu acaba pegando o rebote. A gente está vendo essas imagens aí, então... O juiz tem mania de o jogador sofrer a falta lá na frente, ele põe a bola para trás. Eu não entendo isso, por quê, Jorge? Porque o jogador sempre põe para frente depois, por causa disso, Ronaldo. Aí, o Alceu, faz a jogadinha. Aí o Diogo Barbosa, se eu não me engano, aí sobra para o Alceu, 2-1 para o MAC. Fez a tabelinha com a barreira ali, e o gol do Alceu. Foi combinado com a barreira, né? Foi combinado. Então... a escalação do Marília, quando a gente depois vê os dois gols consecutivos da Francana, Peter aos 18 minutos do segundo tempo e o Felipe Gregory aos 31, a escalação do MAC nesse jogo, Ronaldo: Gustavo, goleiro, o Brandon, lateral direito, Zé Hilton e Felipe Oliveira e Everton, completando ali a defesa. Alceu, depois entrou o Thiago Cazé, Juan, João Gabriel, depois entrou o Marquinhos Paraná e o Marco Aurélio, depois Vinícius Paquetá. E no ataque, o Osmar e também o Eduardo Salles, o time comandado pelo técnico Betinho. E a Francana, Ronaldo, que tinha como treinador na época o Vantuil Rodrigues, que você se recorda muito bem, que foi o técnico da Francana em 2002, né? O Vantuil Rodrigues, que tem um trauma danado do Alves Celeste, daqueles 3-0 aqui no Bento de Abreu em 2002, né? E estava também nesse jogo em 2013. É um treinador, uma espécie de Jorge Rauli, lado de Franca, né? Volta e meia é contratado, tem o carinho da torcida. E aí, enquanto a gente vê esses gols então da Francana no último jogo aqui no estádio Bento de Abreu. Pode cortar então, Nicolas. Obrigado. Então tá aí, Ronaldo, um pouquinho de história, um pouquinho dos Sempre confrontos. É bom ter história, né? Um pouquinho desses confrontos entre MAC e Francana. Bom, Ronaldo, antes de falar das notícias do Marília, das prováveis mudanças, não só do MAC, mas também da Francana, vamos ver e ouvir o que fala o atacante Eric Bessa sobre esse confronto MAC e Francana, até porque nas duas últimas temporadas, junto com o técnico Ricardo Costa, o Bessa jogou lá no Lancha Filho. Se eu não estou enganado, ainda o Bessa fez o gol o ano passado, no empate 1-1 com o São José, Francana e São José lá no Lancha Filho. O Bessa marcou o gol, se eu não estou enganado. E também o Bessa esteve em 2017, no empate 0-0 entre São Bernardo e Francana. Então o Bessa conhece muito bem, não só a Francana, mas também o gramado, né? O estádio Lancha Filho. Eu bati um papo com ele, um dos principais jogadores desse elenco do Marília, fala desse confronto, dessa possibilidade de um confronto histórico aí com a Francana neste domingo. Boa noite, Bessa. Boa noite.
Sim, me recordo bem dos dois jogos. A gente sabe que é muito difícil jogar lá em Franca. É um estádio que vai bastante torcedor. É muito complicado jogar lá, até porque também o campo não é muito bom igual a gente já está acostumado aqui a jogar. Mas aí a gente tem que estar bem focado, sabe que é um jogo diferente, não é um jogo que é bola no pé toda hora, é um jogo que é mais ligação direta. Na primeira oportunidade, eu não me recordo quanto foi o jogo, mas eu sei que foi um jogo que foi bastante difícil ali, que, se não me engano, foi 0-0. Foi um jogo muito difícil, onde que teve poucas oportunidades ali de gols. Foi 1-1 com o São José, foi 1-1. O 0-0 com o São Bernardo. Isso, o primeiro confronto foi 0-0, como eu disse, foi muito equilibrado ali, onde não teve muitas chances de gols claras, onde foi mais bola aérea. No segundo jogo já me recordo bastante, que foi agora mais recente, né, que foi ano passado que eu estava com o São José, onde foi um jogo ali que teve bastante chances, um jogo bastante aberto, onde tinha duas equipes muito qualificadas, duas equipes que montaram os seus elencos para subir. Nessa oportunidade a gente foi feliz de empatar e classificar ali para a fase final, que era do mata-mata. Foi muito importante ali. Foi um jogo até que eu fui feliz ali de fazer um gol que classificou o São José. Bom, 2 rodadas dessa terceira fase, Francana e Catanduva 4, Marília 3. 2 confrontos agora diretos contra a Francana. São 2 confrontos que, obviamente, o equilíbrio, né, uma vitória para cada lado, acho que de certa maneira poderia ser bom para os dois, mas dependendo do que o Catanduva aprontar para cima do Tupã, né? Porque a tendência é o Catanduva pelo menos, né, somar 4 ou até mesmo 6 pontos, o que já deixaria esses 2 confrontos contra a Francana altamente decisivos para vocês em termos de classificação, né, Bessa? Sim, mas independente do jogo do Catanduva e Tupã, a gente tem que estar bem focado ali nesses 2 jogos. Como a gente vem conversando na semana, um campeonato dentro dessa fase, né? É como se fosse um mata-mata, vamos procurar ali fazer 4 pontos, que é muito importante, que ali nós já passa a equipe do Francana. Sabemos que vai ser um jogo muito equilibrado, né? Pelas 2 equipes ter montado 2 elencos muito fortes, que vai brigar realmente pelo acesso. Mas foi que nem a gente vem conversando. Às vezes é até melhor pegar assim equipes qualificadas, que deixam um pouco a gente jogar, que tem mais espaço. Vamos procurar fazer um jogo bastante equilibrado lá no domingo para sair com um resultado bem positivo. Tá aí, portanto, o Bessa, uma das esperanças aí no ataque do Alves Celeste, já que é um jogador muito rápido e o Mark vai jogar nesse contra-ataque, né, Jorge? Sim, a tendência, a Francana é um time que joga, também vai deixar jogar, não com muitos espaços, a tendência é um jogo bem aberto, é o que se espera, né? Trazer alguns números em relação à Francana e também em relação às mudanças do adversário. A Francana, Ronaldo, em casa, no Lancha Filho, tem um aproveitamento de 66,6%. São 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas, né? Um time que avançou em primeiro lugar na primeira fase com 24 pontos, depois na segunda fase classificou em segundo lugar com 8 e agora lidera o grupo 13 com 4 pontos. Só que tem um detalhe interessante, Ronaldo, nessa segunda fase, a partir da segunda fase, o rendimento da Francana deu uma certa caída. Por exemplo, ela fez 8 partidas, somando os 6 jogos da segunda fase mais os 2 dessa terceira. Fez 8 jogos, tem apenas 3 vitórias. 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Uma campanha razoável para um time que se espera mais. Então, obviamente que é um time ainda dos favoritos, tem uma camisa muito forte, um investimento alto, mas vem caindo de produção. Tem um dos principais artilheiros do campeonato, o atacante João Vitor tem 12 gols marcados, só fica atrás do Maicon, do Amparo e do Murilo do Fernandópolis, que tem 13 gols cada. Então esse é o retrospecto aí da Francana na competição. Em termos de mudanças, Ronaldo, eu tive contato com a imprensa lá de Franca, e o técnico Alexandre Ferreira deve fazer apenas 2 mudanças na equipe. Uma delas, o atacante Otávio, que no jogo contra o Catanduva acabou machucando o tornozelo, está fora da partida, essa é a ausência certa. No lugar dele, a tendência é que o Robinho ou o Diogo sejam os escolhidos. Um dos dois vai ocupar a vaga do Otávio.
O volante Gustavo cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e a tendência é que ele retorne no lugar do William Bigode. Não é o do Palmeiras não, tá? Mas é o William Bigode também. É o William que tem bigode. Sim, então provável time da Francana, Ronaldo, com Felipe no gol, Edson Júnior na lateral direita, a dupla de zaga Léo Santos e Adriano e Picuíra na esquerda. É Luiz Henrique, mas o pessoal chama ele de Picuíra lá. Que bom, hein, Jorge? Belo nome, né? Boa. Belo apelido. Meio campo então com Gustavo, aqui sim um nome para tomar cuidado. Van Basten também, Matheus Gabriel e aí o Bileu, meio campo. E aí no ataque, então, João Vitor, artilheiro da equipe, e Robinho ou Diogo, o time, então, do técnico Alexandre Ferreira. Algo a comentar antes de a gente falar do time do Marília, Ronaldo? Não, segue o jogo, Jorge. Vamos lá, então, Ronaldo. Sobre o Alves Celeste. Hoje o último treino pela manhã, com portões fechados no estádio Bento de Abreu. Como sempre, o Ricardo Costa não revela a equipe. A tendência é apenas uma mudança, a volta do zagueiro Brunão no lugar do Rafael, né? A volta do Brunão por uma questão tática no jogo passado. O técnico Ricardo Costa quis aí um zagueiro com uma melhor saída de bola e o Rafael tem essa qualidade para enfrentar um adversário que iria jogar bem fechado. Então o Brunão acabou sendo sacado. A tendência, né? Óbvio que a tendência é o Brunão voltar, mas também não está confirmada essa possibilidade. O Rafael pode se manter no time, até porque o ano passado a dupla de zaga principal do Ricardo Costa, né? Pelo menos atuaram já várias vezes juntos, Gutierrez e o Rafael. Então pode ser que seja mantido essa defesa aí por pelo menos mais um jogo contra a Francana. É a última mudança, a única mudança. Mas, Ronaldo, a gente sabe como é o Ricardo Costa, né? Ele costuma fazer pelo menos de 1 a 2 mudanças de acordo com o que joga o adversário. Então não me surpreenderia se ele fizesse uma outra mudança assim, inesperada, vamos dizer assim, né? Saída de um atacante, mais um meio campista, não me surpreenderia, mas obviamente que a gente não tem essas informações em relação a essas mudanças, mas não me surpreenderia nada uma modificação inusitada para o jogo com a Francana. Não consideraria algo professor Pardal, como a gente costuma dizer, treinadores que inventam. O Ricardo conhece muito bem o elenco que tem em mãos e acredito que todas as mudanças tenham coerência, né? E o trabalho por si só dele no Alves Celeste mostra que a gente precisa acreditar um pouco mais e ter confiança nesse trabalho. Bom, mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos vendo via internet, a Cláudia Aparecida, um beijão a ela, o Júlio e o João Pedro, o Iago Lima, o Júlio e o João Pedro dando boa noite para a gente. O Iago Lima está falando assim: boa noite, feras do esporte, Jorge Ronaldo, palpite para domingo, 2-1 para o MAC. E hoje no Alonção, 1-1, que seria ótimo resultado para o MAC. O Gilberto Trindade dando um abraço para a gente. O Moisés Amarim Sass está falando assim: boa noite aos competentes de Jorge Ronaldo. Ver esses garotos bom de bola do Marília jogar não tem preço e nem distância. Os torcedores do MAC precisam prestigiar melhor esses craques. Mandar um abraço para o José Roberto Casagrande. O Corinthians classificou, ele aparece. Um abraço, Beto. E o Kelvin Roberto também nos acompanhando. De Mondenese também conosco. Então, completando as informações do Marília, Ronaldo, o MAC que vai jogar então domingo às 10 horas da manhã, é um horário que comissão técnica e jogadores não gostam por conta do rendimento, né? O próprio Ricardo já disse que os jogadores não conseguem exercer fisicamente o seu máximo por conta do desgaste maior, por conta do horário. Também a questão da alimentação, né? O jogador não tem fome de manhã e precisa se alimentar bem antes da partida e tudo mais. Mesmo assim... Olha, Jorge, garoto de 19, 20 anos não ter fome é a primeira vez que eu vejo. De manhã, né, Ronaldo? Dá um boi para ele, Jorge, come o boi. O jogador de futebol não é muito acostumado a acordar cedo, né? Tudo bem, você fala, poxa, né? Mas, o cara tem que acordar cedo, ganha bem, né? No geral, não estamos falando do MAC, né? Mas, enfim, é uma outra história. O fato é, Ronaldo, que apesar de jogadores e comissão técnica não gostarem desse horário, o MAC tem um alto aproveitamento jogando às 10 horas da manhã nesta bezinha, Ronaldo. Foram 8 partidas nesse horário às 10 horas. 7 jogos no sábado, 7 jogos no domingo e no sábado. O MAC teve 5 vitórias e 3 empates, está invicto. Ou seja, somou 75% dos pontos. E fora de casa, o aproveitamento é ainda melhor, 77,7%. São 4 vitórias e 2 empates. Então,
um aproveitamento muito bom e que a gente espera que ele pelo menos se mantenha invicto. Pode até não ganhar lá em Franca, mas pelo menos se mantenha invicto para que no retorno o MAC possa fazer seu trabalho aqui no estádio Bento de Abreu. E só para concluir, Ronaldo, eu estou muito esperançoso de um jogo aberto. Aberto não, obviamente, com as defesas escancaradas, mas no sentido que assim, a Francana vai vir para cima do Marília, talvez seja o primeiro adversário que vai pressionar o MAC no campo de defesa, porque nem mesmo o Rio Branco lá em Americana, e a gente acompanhou essa partida, conseguiu sufocar o MAC. O Branco jogou nos contra-ataques. Então eu acho que talvez seja o primeiro adversário que o MAC vai pegar de fato, que vai tentar controlar as ações do jogo, até porque o próprio Ricardo Costa disse que a Francana gosta de tocar muito a bola também, não é um time que se desfaz dela a todo momento. Óbvio que tem uma jogada, a bola alçada na área é muito forte, porque tem jogadores de boa estatura e muito fortes fisicamente, mas eu acredito que o MAC tenha dificuldades nesse jogo, nesse sentido. Só que, pela maneira que o MAC joga, mesmo atuando fora de casa, de sempre partir para cima do adversário, eu estou esperando um jogo bastante movimentado, e eu espero que realmente aconteça. O Marília gosta até que o adversário tente propor o jogo para atuar da sua maneira também, e aí acho que ficaria um jogo bastante franco para os dois lados. Não, então, é Franca, Jorge. em Franca, né? Entrada franca lá em Franca, né? Então, assim, eu estou esperando um jogo bastante aberto. Espero que a Francana realmente tente se impor dentro de campo para a gente ver qual vai ser a atitude do Marília com talvez o primeiro time que vá de fato impor a questão como mandante lá no Lancha Filho. Tá certo. Um dado curioso, que você gosta de números também, Jorge, vai ter o jogo do Paulista contra o Independente de Limeira. O Paulista vai jogar em Limeira e o Paulista nunca venceu o Independente de Limeira em Limeira. Bom, um número bons números, aí, mais um tabu para ser quebrado, né? Como esse que a gente espera que o MAC quebre, de 39 anos sem vencer lá no Lancha Filho. Mandar um abraço aqui para o Donizete Macedo Doni, o MAC tem um bom time, está dizendo ele. Doni Bolinha lá, massoterapeuta lá do Juventus de Santa Catarina, obrigado pela audiência. O Cristiano Gonçalves nos acompanhando. Prisão, né? Grande prisão. Grande prisão. E eu quero mandar um abraço para o meu amigo, meu parceiro, Dudu Queiroz, que sempre acompanha o programa Com a Bola Toda, outro corintiano. Tem algum outro abraço? Eu vou mandar um beijo especial, Ronaldo, que se não é você para me lembrar, né? Aniversário da minha mãe foi quarta-feira, Ronaldo, e eu, como um filho desnaturado, acabei esquecendo. Então, mãe, um grande beijo, te amo muito, desculpa pelo parabéns atrasado. Mas está valendo, né, Jorge? Tá Coração valendo. de mãe cabe isso aí, essa desculpa também. Ainda viu? bem, né? É isso aí. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui e retorna ao vivo na segunda-feira, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.